Bom, então vamos começar. Eu faço um apanhado, passando um pouquinho pelo ordenamento jurídico, vamos dizer, pelo que a gente tem de codificação, para dizer que também na nossa codificação tem esse anseio por uma forma diferenciada de olhar para o conflito, de resolução de conflitos. Então, já na própria Constituição Federal de 88, no preâmbulo, existe ali o compromisso com a solução pacífica de controvérsias. Então, quando a gente percebe, né, e realmente presta atenção de que a nossa Constituição traz essa premissa de que a gente tem um compromisso com a solução pacífica de controvérsias, aí vem um questionamento do que a gente andou aprendendo nos cursos de direito, de somente ir para um lado do litígio, né? De como se defender, como peticionar, como contestar. Então, nessa dualidade de verdades, enfim, não é bem isso, né? Qual é o compromisso? A solução pacífica de controvérsias pode ser que a atuação beligerante do advogado só vai acirrar o conflito e não vai focar nessa solução, que é o nosso compromisso e premissa maior da Constituição Federal. E aí, reflexão sobre a importância dos procedimentos processuais como instrumento de realização dos direitos fundamentais. Né? Será que os procedimentos que nós temos processuais, elencados no nosso Código de Processo Civil, eles realmente viabilizam a realização, né, dos direitos fundamentais que são pregados aí pela nossa Constituição? O acesso à justiça. Você ter acesso à justiça não significa apenas você ter acesso a peticionar juridicamente, mas sim a um tratamento digno, a ser considerado enquanto pessoa e não enquanto número, mais um número, um processo que você tem, que a gente vê a loucura nos fóruns, o que acontece, né, quando são apregoadas as audiências, são apregoadas por números, né, é número tal e número tal. Cadê onde estão as pessoas que fazem parte dessa relação processual? Então, esse cuidado que eu acredito que, pela mediação, foi me trazendo todo esse questionamento da necessidade de a gente humanizar o nosso mundo do direito e os preceitos que são aí estabelecidos e verificar, será que realmente estão, né, o que é esse acesso à justiça? O que é a dignidade humana? Está sendo trabalhado, está sendo tratado o ser humano na sua dignidade quando ele é ouvido em alguma audiência, mas ninguém nem olha para os olhos dessa pessoa, né? É falado como meio de prova apenas, mas não como ser humano que está ali. E aí, não, acredito assim, tem uma questão né, que às vezes fala, pode ser um pouco de romantismo, enfim, né, ter esse lado humano, enfim. E eu acredito que se a gente perder esse lado humano, onde a gente vai chegar? Né? Então, é claro que é um desafio sempre, porque existem muitos processos, existem muitas questões, existe a demanda, existe uma correria maluca que a gente vive nos dias atuais, mas se nós esquecermos e perdemos de vista que são seres humanos que estão por trás de cada uma dessas questões e que nós também somos seres humanos, enquanto advogados, que estamos lidando com essas questões, quanto que nos interfere um momento de conflito numa situação que a gente está defendendo? Né? Às vezes a gente não se dá conta, mas interfere, porque nós também temos a nossa humanidade. E talvez a gente também deixar de uma forma automática e não perceber tudo isso, também onde que a gente vai chegar. Né? Nessa questão do contraditório, do princípio do contraditório, né? Tão defendido, do process of law, perfeito, maravilhoso. Né? Tem aí a defesa e precisa realmente ter a defesa. Agora, que defesa é essa? Estamos tendo direito, dando direito de voz às pessoas para se defenderem e colocarem, tem a possibilidade de se colocarem as suas questões quando tem aí, né, estão numa situação de conflito. Aí eu coloco um pouco, né, o provimento que nós tivemos agora em 2005, né, eu falo 2005, né, teve o mais recente que foi em 2010, o 2005 que foi o 953, quando começou a se disciplinar a criação e instalação do funcionamento de setores de conciliação e mediação nas comarcas e fóruns do Estado de São Paulo. Então, iniciou com essa noção, setores de conciliação e mediação. Então, o que é isso? Né? Aí vem um descrédito natural pela figura da conciliação. Então, a audiência de conciliação, você não precisa nem ir.
isso não vai dar em nada mesmo, eu não tenho que fazer parte, porque eu vou perder o tempo. Né? Porque nós temos, sim, arraigado em nossa cultura a questão da conciliação como um trabalho muito mais ou menos realizado, né? Realizado por uma pessoa que não tem capacitação, uma pessoa que está ali tem um espírito conciliador, mas isso não quer dizer um conciliador. Né? Então, existe aí uma diferença entre uma pessoa que tem uma formação, que estudou para ser um conciliador, e alguém com um espírito conciliador. Claro que quem tem um espírito conciliador tem mais facilidade para estudar e chegar aí nessa né, vamos dizer, atuação como conciliador. Mas o espírito conciliador não define que está havendo uma conciliação. Porque quantas conciliações a gente vê de uma imposição de vontade, olha, você deve fazer isso como uma orientação e de uma forma impositiva, que não é trabalhado e construído com a pessoa o que melhor atende às necessidades dessa pessoa. E o que gera isso? O descumprimento. Não adianta nada. Tem ali o que foi, né, acordado e tem o descumprimento, porque essa pessoa não foi envolvida, não foi trabalhada. E esse provimento, 953, em 2005, vem mudar, na minha opinião, essa noção da figura da conciliação no ordenamento jurídico, porque ela fala pela primeira vez a necessidade de capacitação do conciliador, a importância de se capacitar. Claro que a gente está ainda num processo, nós temos órgãos que representam os mediadores e conciliadores, né, temos o CONIMA, o FONAME, que estão aí colocando horas mínimas de capacitação teórica e prática, e não existe um regramento, como eu falei, não existe uma profissão, não foi instituído como uma profissão, então não tem um regramento exigido. A gente tem na EPM, né, na Escola Paulista de Magistratura, cursos que estão acontecendo para conciliadores. Então, vem aí num movimento de mudança, nesse sentido de se perceber a importância que é se preparar, sim, para ser um conciliador, e depois o mediador, né? O projeto de reforma do Código de Processo Civil, né, que traz o capítulo da conciliação e mediação, a necessidade de se passar por, a gente, né, até não gosta de falar audiência, porque a audiência não é audiência de conciliação, então é um encontro de conciliação e mediação, mas, enfim, está ainda sendo colocado como audiência. E, de qualquer forma, na minha opinião, é um passo dado, né, porque, pelo menos, nos cursos de direito, e agora também já estão, né, com as disciplinas que estão, né, as universidades abrindo espaço para a disciplina da conciliação e mediação, justamente por isso, porque começa a se falar em Código de Processo Civil sobre essa figura, bom, nós precisamos então preparar nossos alunos. Então, de qualquer maneira, já é um passo além que se dá nessa trajetória de se olhar o direito e como tendo eu costumo dizer assim, é um guarda-chuva que pode ser oferecido para o cliente. Né? Você pode oferecer ele ir para o judiciário quando não tem mais condições, sem dúvida nenhuma, é um caminho. Não estou dizendo aqui, falando, olha, não vamos mais recorrer ao judiciário, não. Ele é necessário e, em alguns casos, realmente imprescindível que se entre no judiciário. Mas não é o único caminho que nós temos, enquanto advogados, para solucionar os conflitos dos nossos clientes que nos procuram. Nós temos outros caminhos. E aí vem a figura da conciliação e da mediação. A resolução 125 de 2010, agora mais recente, então, cria os Centros Judiciários de Solução de Conflitos de Cidadania, e aí realmente a exigência de se ter em todos os fóruns setores de conciliação e mediação. Até na apresentação foi falada a questão de um livro que eu sou coautora, foi para uma experiência que eu tive em Santo Amaro, de implantação de um setor de mediação nas varas de família de Santo Amaro. Eu e mais 4 mediadoras, 3 mediadoras continuaram, eu e mais uma, nós paramos tem uns 2 anos, mas a gente fez um trabalho lá mais ou menos de uns 4 anos, e que resultou nesse livro que foi comentado, da experiência.
E foi uma experiência riquíssima da gente perceber justamente esses pontos que eu estou colocando para vocês, de possibilidade de voz, né, da pessoa ser considerada enquanto pessoa. Então, só o fato de você colocar alguém na possibilidade de falar sobre as suas questões, você já mexe com toda a dinâmica desse conflito, enfim. A resolução, só, né, por cima, como é significativo essa questão do acesso à justiça, né, quando ela fala assim, considerando que o direito de acesso à justiça previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, além da vertente formal perante os órgãos judiciários, implica acesso à ordem jurídica justa. Então, é aquilo que eu falei de acesso à justiça. Né? Não é uma ordem jurídica justa, não é só um acesso à justiça, é um acesso, um poder de peticionar. Né? E aí, por aí vai, falando essa questão, né, do tratamento adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos de interesses que ocorrem em larga escala e crescente escala na sociedade, de forma a organizar em âmbito nacional não somente os serviços prestados nos processos judiciais. Então, ela coloca a importância ali, ó, como também os que possam sê-lo mediante outros mecanismos de solução de conflitos, em especial dos consensuais, como a mediação e a conciliação. Então, traz realmente para o mundo jurídico essa reflexão, que outras ferramentas, que outros caminhos devem ser seguidos para se promover uma ordem jurídica justa. Não apenas a que a gente, né, veio aprendendo aí ao longo do tempo. E aí depois fala aqui, considerando que a conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de pacificação social, solução e prevenção de litígios, e que a sua apropriada disciplina em programas já implementados no país tem reduzido a excessiva judicialização dos conflitos de interesses, a quantidade de recursos e de execução de sentenças. Então, até nesse ponto, claro que a gente evita, né, o mediador, principalmente essa coisa de falar de quantidade. Existe uma quantidade muito grande, a gente diminui o volume. O objetivo da mediação não é diminuir volume de processos. O objetivo da mediação é transformar aquela situação, aquela relação conflituosa em outra forma de se lidar. Mas também, em consequência, tem também uma diminuição. Porque também é uma forma que acaba sendo pedagógica das pessoas poderem trazer para si a capacidade de lidarem sobre suas questões. Aí muitas pessoas, né, muitos advogados falam, mas aí como é que fica o mercado do advogado, né? O trabalho do advogado então vai acabar, porque aí vai ter a mediação e a gente não tem como advogar, porque a gente teve aquele ensinamento, aquela cultura de que a gente ganha somente na propositura das ações. E isso não é verdade, né? As pessoas, elas estão precisando de um auxílio, de uma orientação jurídica. Então, poder colocar quais são os nortes, né, que acontecem numa determinada situação conflituosa, mas não necessariamente, e muitas vezes, não peticionar e entrar na justiça, porque há uma escalada de violência, do conflito, e até pode-se chegar à violência, quando você vai e entra com uma ação e acaba utilizando, muitas vezes, de um jogo para pegar o ponto do fraco do outro, né? Então, é um jogo adversarial mesmo, onde um ganha e o outro perde. Então, já existe, e eu estou trabalhando com a advocacia, que eu vou contar um pouco para vocês, com esta linha de atuação. E eu estou conseguindo trabalhar. E muito bem, porque também as questões se resolvem muito mais facilmente. Né? Não tem pendências judiciais que ficam anos e anos. Então, você ganha pelo seu acompanhamento do cliente, pela sua hora trabalhada, que como uma orientação mesmo, um acompanhamento que é dado jurídico e no sentido de, olha, vamos focar na solução da questão e não no aumento do conflito, né? Porque muitas vezes a gente percebe que o advogado atrapalha e aumenta até a situação conflituosa em que acontece, né, com o cliente. Aí um pouco falando, né, um pouquinho apanhado da mediação, para vocês entenderem um pouquinho que são essas ferramentas da mediação e como acabaram interferindo na minha prática. Né? Existem 3 escolas da mediação, que são as mais conhecidas, que é a mediação de Harvard, né, americana, a avaliativa,
que, na minha opinião, muito se assemelha com a conciliação. É uma mediação mais pontual, é uma mediação que trata de conflitos mais que não trabalham questões relacionais importantes, né? Conflitos só apenas de números, né? Se chegar aí a um ponto que até tem ali uma atuação do conciliador ou do mediador, que daí eu falo do conciliador com capacitação, ou do mediador avaliativo, no sentido de também dar um pouco de opinião, sua sugestão, olha, se você for por esse lado, será que vamos fazer as contas? Tem uma intervenção um pouco maior, que é uma relação que não perdura no tempo, não é uma relação importante, né? E aí depois a mediação circular narrativa e a mediação transformativa já trabalham com questões relacionais mais importantes, familiares, ou questões relacionais de empresas com os seus clientes que vão perdurar no tempo, que algum conflito possa gerar aí outros conflitos nessa relação que se perdura no tempo. Aí entra-se, essa mediação circular narrativa é uma escola argentina, que foi desenvolvida e fala, ela se baseia na utilização de perguntas circulares, né, que são faladas, que são perguntas que você, o mediador, vai trabalhando com a pessoa que está ali para circular as verdades e as narrativas que essa pessoa traz, para conseguir ir fazendo essa comunicação, desconstrução de posição rígida, enfim. E a transformativa foi até um desdobramento da avaliativa. Quando começaram, Bush e Fogel, nos Estados Unidos, eles começaram com a mediação avaliativa, nesse sentido mais pontual que eu estava dizendo, e tinham algumas situações que eles percebiam que acontecia uma transformação na forma dessas pessoas se relacionarem. Ou não só se relacionarem entre si, mas também se relacionarem consigo próprias. E aí começaram a estudar o porquê que isso estava acontecendo. E eram ferramentas que eles utilizavam que proporcionava esse tipo de transformação, né? E é muito interessante que daí, né, de novo falando dessa coisa do mediador que não é interessado e não fica preocupado apenas com o acordo, que a gente tem nessa experiência de Santo Amaro, foi muito significativo, um trabalho de um casal que eu participei, que era uma briga de guarda, né, de uma filhinha, de uma menininha de 3 anos, e eles estavam em pé de guerra, uma briga muito grande, e não se chegou a um acordo, né? Mas o depoimento dessa pessoa que participou, da mulher, até quando a gente viu o depoimento, nós falamos, bom, né, mas que caso foi esse? A gente não lembra que teve o acordo numa situação como essa, que caso foi esse? Não tinha tido acordo, mas o depoimento dela foi realmente uma narrativa dela da transformação que o processo de mediação que ela passou, que foram mais ou menos uns 6 encontros, aconteceu na vida dela. Então, ela tinha voltado a estudar, então ela falando a importância que na minha vida foi passar por esse processo de mediação, porque eu pude perceber que a minha necessidade de voltar a estudar, a minha necessidade da autonomia, que é um dos pontos que a gente trabalha com a mediação, então esse sentimento, né, de autonomia, de empoderamento, eu posso, eu devo assumir as rédeas da minha vida e não esperar uma decisão de um juiz que vai ter mais capacidade de saber o que é melhor para mim ou não do que eu mesma, né? Porque a gente vive nessa realidade, né? A gente joga para um terceiro, para um juiz. É claro que o juiz pode, sim, ter um conhecimento jurídico muito grande, em alguma decisão mais acertada, né? Tecnicamente, não tem a menor dúvida. Mas saber o que é melhor para as nossas vidas, ninguém melhor do que nós mesmos. E esse que é o trabalho da mediação. E esse processo de transformação acontece ainda que não haja o acordo. Então, por isso também é muito difícil a gente mensurar, né? Porque tem aí o resultado qualitativo, mas às vezes quantitativo nem tanto, né? Aí eu adoro essa definição da Marinês Soares com relação à mediação, né, que fala em seu significado literal, é uma técnica para a condução das disputas. Alegoricamente, convida-nos a acreditar no protagonismo, no respeito, na confiança e na solidariedade. Né? Então, é uma forma que realmente convida
a acreditar, e quando a gente vê um depoimento de uma pessoa que passou pela mediação, que não chegou a um resultado, vamos dizer, positivo, né, frutífero para os nossos parâmetros, dizer que ela se tornou protagonista da vida dela, né, tomando atitudes, decisões e mudanças na vida dela, realmente dá uma mexida, né, de pensar, né, que significado importante é esse, né? Aí um pouco do paradigma do qual se alimenta a mediação, né? Paradigma, né, para a palavra que a gente está falando, é o modelo, né? Da onde parte a fundamentação e, para mim, o meu encantamento com a mediação. Ela propõe uma atitude crítica diante dos fundamentos do pensamento moderno. O pensamento moderno, a gente teve um ensinamento né, cartesiano de Descartes, que era conhecimento dividido, né? Nós temos aqui, somos resultado disso, as disciplinas. Então, quem vai estudar o direito estuda somente um tipo de assunto. Quem vai estudar administração, outro tipo de assunto. Enfim, como se tivesse, né, o todo dividido em partes e que essas partes não se comunicassem. Quando fala-se de mediação, não, né, que foi o que eu comentei no início, né, então tem um geólogo aqui conosco e interesses, e o quanto que para trabalhar com a mediação a gente precisa conhecer de outros ordens de saber, né, além do jurídico, né. Então é uma outra concepção. Ela baseia-se no pensamento sistêmico e complexo, em vez de ou. Né? Então, temos o pensamento linear, que é muito importante em determinadas situações, de causa e efeito, a gente poder entender o que causou, por que eu estou, né, realmente é importantíssimo. No entanto, a questão de você ter a noção também sistêmica e do pensamento complexo, que é, né, entre dois extremos, né, não precisa ser ou isto ou aquilo. Para solucionar uma questão, não precisa um estar certo e outro estar errado. Existem milhões, infinitas possibilidades entre ou isto ou aquilo. Pode ser isto, e aquilo outro. Então, quando a gente tem uma visão, e aí eu advogo para incorporadoras, e falo, no âmbito empresarial, também essa visão sistêmica de toda o complexo que é uma empresa, né, que são várias áreas, que são várias pessoas, que tem muitos universos, e que a importância da gente olhar o todo, esse todo que se comunica, que pode a gente dar uma orientação específica para uma área, só que se essa área não se comunicar, e a gente não tiver a noção do que pode gerar essa atitude para outra área, o sistema da empresa é atingido de uma maneira danosa. Então, esse olhar sistêmico e aberto vem, né, é o que embasa a mediação e é o que eu acredito que possa realmente nos propiciar uma visão mais integral, né, da situação em que a gente está, ou do que um conflito aparece. Né? Não é só, olha, aconteceu esse conflito porque né, ele assinou e falou para mim que não ia fazer esse pagamento, agora ele fez, então surgiu um conflito. Não, às vezes por trás de uma atitude como essa, quanto que tem aí para ser trabalhado, e com esse olhar sistêmico você consegue perceber toda essa questão. Propõe inter e transdisciplinaridade, né, essa troca mesmo do multidisciplinar, do inter, e o trans é algo que vem além. Né, então, quando você vem com várias disciplinas, com vários conhecimentos, algo criativo surge disso. A mediação é esse exemplo. Quando a gente senta numa mesa de mediação, para fazer uma mediação com as pessoas, é um espaço infinito de criatividade e de possibilidades. Porque não existe uma única verdade que vai ser perseguida ou que tem que ser comprovada. A nossa cultura e o nosso automático é muito nesse sentido. Então, a primeira coisa quando a gente começa a fazer o trabalho da mediação são as pessoas tentando te convencer e te seduzir de que a verdade dela é melhor do que da outra. Porque tem essa necessidade, nós temos e fomos criados aí, mas nós também temos a outra possibilidade. De sermos sistêmicos, de sermos mais abertos, de podermos
abrir mão, não preciso estar certo, mas eu posso ver o que para mim faz sentido e que se fizer também talvez sentido para ele, a gente possa ter uma outra forma de atuar, né? Então, é um outro realmente, é um outro modelo, né? Falar de busca, né, vamos dizer, de derrubar verdade real dentro da OAB, realmente é algo que a gente fala a busca da verdade real, né? Então, que verdade real é essa? A verdade real, na minha opinião, é a verdade que vai satisfazer as necessidades na medida do possível, o máximo das pessoas que estão ali envolvidas. Porque se é uma verdade que estabelece um único viés, né, é algo que você elimina a outra possibilidade, enfim, e aí perde-se, né? Então, desperta para esse multiverso, pluralidade, busca integrar, articular, ampliar possibilidades, que é essa questão da criatividade. Então, começa a surgirem outras possibilidades, não pensadas anteriormente. Porque, inicialmente, a gente parte, bom, eu tenho que ganhar, eu tenho que ir por esse caminho e tal. Quando você senta para conversar, muitas vezes o interesse não é exatamente aquele. Quando existe uma... Bom, mas poderia ser. E quando a gente consegue esse ambiente de compreensão maior, existe a noção de que, olha, se não faz bem para o outro, pode também, de alguma maneira, não fazer bem para mim. E se está fazendo bem para o outro, pode me ajudar a fazer bem. Não pelo lado bonzinho, não. Sentido prático mesmo, né? Situações que, olha, se eu conseguir resolver essa questão de um caminho, uma maneira mais fácil, eu vou diminuir meu desgaste. Então, a questão do posicionamento rígido, de, olha, eu tenho que estar agarrado na minha verdade, e isso que é o certo, quantas vezes traz prejuízo para a gente mesmo, né? Então, a gente passa sempre a reagir e não agir. Né? A gente reage às pessoas, a gente reage às atitudes, a gente perde a noção do contato com a gente mesmo para poder saber o que para mim é bom. Você age a partir da atitude do outro, reagindo àquela atitude do outro. A mediação te dá essa possibilidade de ter um afastamento e te colocar para pensar qual que é a minha ação a partir disso. O outro está lá com a questão dele, talvez está trazendo um monte de coisas ali, porque está nervoso, porque brigou com a esposa, porque brigou com o chefe, porque brigou com, sei lá, com quem, e traz ali de uma maneira muito rígida, e o outro, né, por sua vez, reajo àquela atitude. Se eu consigo compreender, e o trabalho da mediação é nesse sentido, de compreender que aquela atitude não tem nada a ver comigo, nada. É uma atitude que está acontecendo porque aquela pessoa está com problemas. Eu passo a olhar para a minha questão, a minha questão importante é eu poder ter uma noção mais ampliada de que forma que eu posso resolver isso. Aí eu passo a agir ao invés de reagir. Né? Eu passo a tomar atitudes realmente ao invés das reações. Enxerga a crise como oportunidade de mudança. Né? No chinês, a crise também tem esse duplo significado, também como oportunidade. Né? Então, a oportunidade de mudança desenvolve uma postura ética de responsabilidade por nossas escolhas e ações. Aí um pouco das ferramentas da mediação, que interfere na linguagem mediadora, que eu falo da advocacia mediadora, e que foi o que acabou acontecendo na minha prática de advocacia. Então, uma das ferramentas da mediação é a escuta ativa, que a gente chama, que é aquela escuta onde eu realmente escuto sem os preconceitos, né? Porque quando eu começo a escutar alguém, eu já começo na minha cabeça, essa pessoa, ai, credo, já vou ter que aguentar falar sobre isso. Ai, não, já estou até sabendo onde que ela quer chegar, ela já está vindo né, com essa questão e tal. Aí já não está escutando mais nada. Você está se escutando. Porque aí começa um processo seu interno, com os seus conceitos pré-estabelecidos, que você escuta a si mesmo e não escuta o outro. Então, esse trabalho de, olha, vamos baixar, é natural que a gente tenha os nossos preconceitos, são as nossas experiências. Né? Eu escuto e eu atuo, eu tenho os meus filtros a partir das experiências que eu vivi. Então, se eu vivi uma experiência negativa com relação a determinada situação, eu vou ter, sim, uma resistência, né? Mas a partir do momento em que eu tomo consciência e que na mediação se trabalha que, olha,
Talvez vamos abaixar as outras experiências, foram as outras experiências, vamos ver como que nesta situação a gente pode estar de uma maneira mais aberta, escutando realmente o que o outro está querendo dizer, aí sim pode vir de uma maneira melhor, né? Ouvir de uma maneira diferente. O acolhimento, que o mediador trabalha a todo momento, esse acolhimento, acolher, né? Que é poder realmente, olha, eu entendo, eu compreendo a sua posição, eu compreendo a sua situação, eu compreendo o seu sentimento, mais do que tudo o sentimento, eu compreendo o seu sentimento. E a partir dessa compreensão, vamos então abrir possibilidade de conversa, não precisa ser de mudança já, né, especificamente, mas pelo menos de abertura para você estar numa situação diferente do que você chegou. A empatia é o trabalho de se colocar no lugar do outro, que a gente vai fazendo o tempo todo com as partes, né? Na medida de colocar, olha, e se você estivesse nessa situação, talvez, conta um pouquinho como é que foi o seu sentimento, a conexão, quando as pessoas falam sobre seus sentimentos, acontece de uma forma maravilhosa. É que a gente vai muito para o julgamento, né? Primeira coisa que acontece, porque ele fez aquilo, porque, não, ele é sempre assim. Ele sempre age da mesma maneira e não tem jeito. Enfim, então você tem o julgamento. Você está dizendo como o outro é. Não, ele é uma pessoa intolerante, então a gente já taxa, a gente já rotula, e isso rompe qualquer possibilidade de comunicação, porque o outro vai se defender. Aí entra na reação. Então, como tirar essa questão do julgamento para falar sobre meus sentimentos, como eu me sinto diante desta atitude. Então, esse que é o trabalho. Como, né, talvez se você contasse um pouquinho como é que você se sentiu nessa situação, e aí começa, mas, porque ele, não, por favor, fale sobre você, na primeira pessoa. Né, eu me sinto, eu me senti, aí começa a possibilidade de ter uma comunicação e o outro abrir também para ouvir. O reenquadro das narrativas, a gente tentando, no processo todo, quando tem uma narrativa, no sentido, né, que a gente percebe isso é muito interessante, e quando tu começa a trabalhar com a mediação, que eu falei, é um trabalho que a gente começa na vida pessoal, né, porque é a mediação que a gente faz com a gente mesmo o tempo inteiro. Quantos atores, né, cada decisão que a gente vai tomar, né, quantas vozes são que vêm? Mas você deve sim tomar essa atitude. Não, mas olha, mas se tomar essa atitude, talvez isso ou aquilo. Não, mas essa aqui. Então o trabalho de mediação acontece em primeiro lugar com a gente. E as nossas narrativas, muitas vezes, e é isso que daí a gente vai passando também no trabalho, as nossas narrativas sobre alguma situação, se é uma narrativa negativa, né, ela tem uma conotação e isso vai te gerar um sentimento. Depende de como você fala sobre a situação que você vivenciou, é o seu sentimento diferente. Né? Até situações difíceis, né? Falando sobre uma separação, por exemplo. Uma separação, eu passei há 2 anos por uma separação do meu casamento. Se eu chego aqui e conto para vocês, olha, foi um sofrimento, é um sofrimento, realmente se separar é um sofrimento, mas me deixou deprimida, eu não tive mais vontade de fazer nada, eu estou agora me arrastando para conseguir ver o que eu consigo fazer, é um ponto. Se eu chego para vocês, é um sentimento que eu gero em vocês e um sentimento que eu gero em mim. Se eu chego para vocês, olha, foi realmente um processo muito difícil, muito sofrido, mas para mim de um crescimento maravilhoso. De um crescimento pessoal impressionante. Né? Pude perceber uma série de situações, pude me perceber, me conhecer. Posso agora, a partir dessa percepção, mudar minha atitude. Posso até querer voltar com meu ex-marido. Enfim, é outra narrativa, é outra forma, outros sentimentos que são gerados. Então, esse trabalho de reenquadro de narrativas é nesse sentido. A gente ir trabalhando as narrativas das pessoas, porque existe uma tendência pelo negativo. Existe uma tendência de que a gente vai falar sobre uma situação, a gente traz de uma forma negativa. E se a gente tiver esse trabalho e mudar
essa chave, é uma chavinha que a gente muda toda a sensação, enfim, e aí relação consigo mesmo e com o outro. A checagem, que é esse processo de poder ir passando, porque aquela história, né? Você disse isso, né? Quantas vezes a gente está no meio de uma mediação, mas você falou isso, isso, aquilo naquela situação. Ou mesmo, quando a pessoa fala qualquer coisa, tá vendo? Já vem de novo com esse ponto que você falou e tal, tal. A gente fala assim, bom, você pode checar? Né? Vamos tentar checar com ele o que realmente está querendo dizer com isso, porque existe o que a gente quer. Não, mas eu não é quantas vezes a gente fala, mas eu não disse isso. Não, você disse isso. E quanta discussão e quanto tempo que se perde. Não, você disse, não disse. Disse. Eu lembro uma vez, antes de entrar na mediação, que eu falava assim, eu queria ter um gravador para estar aqui comigo, gravando, que essa pessoa falou tal coisa. E provavelmente é isso que acontece. A pessoa fala, pode até falar, ou eu ouço exatamente aquilo, mas o sentimento, a intenção, seria diferente. Então, a checagem é nesse ponto. Bom, por favor, vamos esclarecer. O que está por trás? O que você está falando realmente? Qual é a sua vontade? Que mensagem que você quer passar com isso? É isso? Não é bem isso. Bom, então, e aí a gente desconstrói, né, a situação conflituosa mais facilmente. E as perguntas que abrem perspectivas, né, que não são perguntas lineares, né, de sim ou não. Que a gente não faz pergunta, né? Você está bem ou não está bem? Então, de que forma que poderia você se sentir bem? Então, abrem perspectivas. Né? E aí vem os reflexos no setor privado, que é a compreensão desses diferentes conceitos e práticas, novos rumos para a resolução dos conflitos, que é o desenvolvimento de uma advocacia que atenda a um novo paradigma na administração dos conflitos, e eu acredito realmente. Claro, não é utópica, poliana, não é nada disso, mas eu tô sentindo a procura dos clientes no sentido de, olha, eu não quero brigar, eu não quero ir para o litígio, eu quero uma outra forma. Né? Então, realmente, eu acredito que existe uma onda muito grande, muito forte, nesse sentido, de uma busca de soluções de uma forma diferenciada. E nós, advogados, tendo condições, acesso a esse novo olhar, amplia nosso trabalho, nosso mercado de trabalho, né, a possibilidade de a gente oferecer um trabalho diferenciado. Aí eu trago aqui que o próprio Código de Ética da OAB, no artigo 2º, fala, né, que o advogado é indispensável à administração da justiça, defensor do Estado Democrático de Direito, da cidadania, da moralidade pública, da justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu ministério privado à elevada função pública que exerce. Vem lá no inciso 6º, né, que como parágrafo único, são deveres do advogado, e vem lá, estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios. Então, eu acho que isso... Né? A gente traz isso no nosso código de ética. Então, isso realmente trabalhado e levado para as universidades, e por isso que está tendo realmente, né, de uma forma ou de outra, uma preocupação, um interesse das universidades passarem isso para os alunos. Que aquele ensinamento só da cultura do litígio, que a gente ainda vê, né, o advogado valorizado é o advogado que pode cobrar, é o advogado que põe uma boa briga. Ah, não, mas esse advogado, bom, nem valida nada, você vai pagar, já deu certo, não é? Ah, a coisa foi tão fácil, resolveu tão fácil, nem vale nada. A briga tem ainda uma conotação de um valor, mas vem cada vez mais perdendo campo, Né? Aí essa, né, proposta que eu falo, proposta de trabalho, que é a advocacia mediadora, a advocacia com a linguagem mediadora, né, que daí um pouco desse né, resumo aí, obrigada, do resumo do que eu falei, né, então essa questão, né, que o caminho do judiciário é útil, indispensável em determinados casos, mas pode, em algumas situações, ser prejudicial, né, chegando até a potencializar e gerar maiores conflitos futuros. Isso a gente vê de monte, né, quantos conflitos que são gerados pela atuação dos advogados.
Isso, né, a gente olhar para nós mesmos também, para poder refletir sobre a nossa responsabilidade em instaurar mais conflitos, porque na medida em que você vai colocando e utilizando de mecanismos de julgamento, como eu falei, né, com acusações, porque acusação é julgamento, né, fez isto, fez aquilo, é assim, é assado, isso é um julgamento. A reação vem na hora. E a coisa só vai crescendo, né? Então, como exercer uma advocacia atualizada, né, dinâmica, cooperativa, em sintonia com as mudanças e anseios de nossa sociedade. Então, a gente faço parte de um grupo de estudos de práticas colaborativas, que falado, foi uma metodologia que um americano desenvolveu, falando das práticas colaborativas e do direito, da advocacia colaborativa, que nada mais é do que realmente essa postura de se ter a questão da negociação, a forma de conversa, de abertura e de um espaço cooperativo antes de se entrar com a demanda. Né? E aí a gente percebe, que até esse um movimento, que se a gente começa a ter cada vez mais advogados com esse tipo de pensamento, como a gente pode ir para um outro caminho mesmo? Porque é aquela coisa de você ter um pouco mais de confiança no outro. Né? Agora, é claro que não é fácil, sem dúvida. Né? O confiar é o fiar juntos, precisa estar ali fiando de alguma maneira. Então, mas o espaço, quando começo com casais, às vezes eu atuo como mediadora mesmo, aí eu sou mediadora, e no final, né, com separações e tal, eu estabeleço o acordo para depois ser homologado ou uma escritura pública, né, que pode ser feita. Mas no início, no meu contrato, eu assino um comprometimento de que eu não posso atuar como advogada de nenhuma das partes, caso aquela situação não se resolva de uma maneira, né, consensual. Eu sou proibida de atuar como advogada, como testemunha. Então, é um compromisso que eu assino juntamente com as partes nesse contrato, com as pessoas, não gosto de falar partes, né, com as pessoas que nesse momento de contrato. Então, a gente poder imaginar uma atuação do advogado, claro, mas você está ficando louca. Tudo bem, pode limitar por um lado, mas abre para outro. Mas também não precisa ser só isso. Né? Pode ter uma atuação como advogado mesmo, mas com outro tipo de linguagem, né? Buscando essa solução. E aí, olhar, né, o conflito o advogado como um gestor do conflito. Né? Então, essa é um novo olhar para essa situação de conflito, com foco na resolução das questões. Então, esse é o foco. A linguagem mediadora, que é a facilitação de conversas, escuta e compreensão, que nessa linguagem é todo momento utilizado, né, o que eu utilizo são meus conhecimentos das ferramentas da mediação. Então, trazer à tona, quando eu vou, deixa eu tentar compreender, ouvir, estou escutando ativamente ou não, checando uma coisa comigo mesmo, né, que vai acontecendo. E o advogado também, na sua atuação, que não tenha a vocação e não queira ir por esse caminho dele próprio atuar nessa linguagem mediadora, pode, na linguagem mediadora diretamente, né, com um trabalho mais, vamos dizer, de uma advocacia mediadora, mas ele pode optar pela mediação procurando um mediador ao invés de procurar o judiciário. Então, existe também essa possibilidade. Ele vai atuar, sim, como advogado, mas ele entra em contato com outro advogado. Olha, que tal a gente tentar a mediação para esse caso antes de ser instaurada uma ação? Ou mesmo já instaurada, podemos pedir a suspensão por tantos dias desse processo e levar isso para o mediador? Né? Existe dentro dos fóruns agora os próprios centros de mediação que podem ser utilizados, então até como um pedido para o juiz, né? Estamos entendendo que talvez esse caso possa ser benéfico, ser encaminhado para um setor de mediação, ou mesmo particular, privado. Bom, podemos, de comum acordo, claro, levar. Então, assim, existe também, né, para essa questão, mais um caminho oferecido para o advogado para a sua resolução, a resolução dos conflitos que são levados para o seu escritório.
essa cultura mediadora, realidades sistêmicas, um pouco aqui da advocacia mediadora no âmbito do direito de família, né? Que aí realmente, né, no âmbito de família, então, é algo que é muito importante, porque as relações, né, as emoções, enfim, é tudo muito delicado, né? Então, as situações que são instauradas em relações de família de conflitos são muito delicadas. Então, esse olhar mais mediador, ou essa noção de que, olha, ainda que eu advogue, que eu queira fazer mesmo, né, ser o advogado, o defensor, eu poder levar isso para a mediação e não para o judiciário, eu posso trazer benefícios para o meu cliente. E isso hoje é válido, né? Não é uma conversa olha, uma coisa completamente fora de cabimento, você oferecer para o cliente essa possibilidade. Né? E que tal a gente conversar, que tal entrar em contato com o advogado da outra parte e ter essa conversa, pensar, não estou mostrando fraqueza, não, a questão assim, talvez pensando na sabedoria, né? Eu estou preocupado, eu estou olhando, eu estou com foco na resolução da sua questão. E talvez quem possa ajudar a resolver e te atender melhor, pode ser esse caminho da mediação. Eu me lembro, lá no trabalho em Santo Amaro, né, no setor de mediação, que a juíza coordenadora do setor, que é a Lídia Maria Andrade Conceição, ela falou, e foi muito interessante, ela falou assim, eu sentencio, mas me angustia, porque eu sei que eu não estou resolvendo o problema das pessoas. Eu estou sentenciando sabendo que daqui a pouco elas estão aqui de novo, porque não resolveu. A questão do conflito está ali, latente. Né? Então, até posturas, existem juízes que os próprios juízes encaminham para a mediação. Eu tenho um amigo mediador que ele faz, o juiz próprio orienta e sugere, se as pessoas não querem ir passar por uma mediação para depois voltar, suspende-se o processo e é encaminhado. Então, assim, o pensar sobre o assunto também, assim, parece que tudo, a questão da coerência. A mediação é um espaço de criatividade. Pode-se ter caminhos criativos para se chegar na mediação. Nós temos possibilidades, não está fora de código de ética de advogado pensar em mediação, pensar em oferecer para o cliente uma outra forma de atuação. A Constituição Federal traz no preâmbulo qual é a preocupação, que o compromisso com a solução pacífica de controvérsias. Nós temos no ordenamento jurídico tudo isso colocado. Então você fala assim, você é a necessidade ainda de, olha, eu sou muito positivista, eu acredito no que está ali escrito. Então tá lá, está escrito. A gente tem até no que está escrito maneiras de adequar essa outra forma, né, de atuação, enfim. Aí tem aqui, eu não sei como é que está meu tempo, posso continuar? Você me dá um toque aí? As etapas, né, dos procedimentos, quando eu sou procurada, né? Então tem, no caso de separação, geralmente uma das pessoas, né, que me procuram, um dos lados, geralmente a mulher. Eu acho que eu tive uns 2 casos de homem, dentre, vou fazer mais ou menos uma proporção, uns 20%, acho que dentro de 10 casos, 2 nesses últimos 2 anos, 2 homens procuraram, o restante mulheres. Eu acho que a própria concepção da mulher, não que o homem não tenha, né, de jeito nenhum, eu acho que essa questão talvez também cultural, né, que o homem é ensinado para não sentir, para não chorar, né, homem não chora, homem não pode manifestar seus sentimentos, né, isso que veio aí culturalmente sendo ensinado. Mas que é isso? Por que não? Né? Homem é um homem que tem o seu lado feminino e masculino, as mulheres também com o seu lado masculino e feminino. O equilíbrio entre todas essas possibilidades é que é a maravilha, né? Da gente poder equilibrar. Então, acho também que tem a postura também do homem que vem mudando. Até pelo tema a gente vê aqui quantos homens que tem aqui que, quando a gente vai falar sobre mediação, o público maior é feminino, e aqui hoje tem vários homens. Então a gente já vê isso também com essa, quando é que eu falo, essa onda desse movimento de mudança, também nesse sentido, né? Da gente perceber, e a questão do feminino, trazendo um pouquinho, que essa questão do ventre, do nascer, da criatividade, que também é ligado para mim com a mediação. Né?
é uma atividade, uma prática que tenha o lado feminino muito aflorado, mas sem dúvida nenhuma também tem o lado masculino, que não coloquei aí, mas o trabalho, quando eu vou fazendo de mediação, a todo momento vem agente de realidade, eu preciso atuar como agente de realidade. Isso é o masculino. Eu fico me chamando o meu lado masculino, olha, eu preciso atuar como agente de realidade. Isso é possível, isso é factível. Deixa eu trazer para que essas pessoas, porque fica aquela coisa, vamos trazer para organizar. Qual é a projeção futura que você imagina? Tá, como é que isso vai ser organizado? Então, também tem, né, esse lado masculino também. Mas, enfim, entrei nessa coisa só para, né, nesse ponto para falar que, na maioria dos casos, eu fui procurada por mulheres. E aí tem esse contato inicial que me conta não sobre o conflito total, porque eu vou cortando, porque eu não quero ter formação, juízo de valor com relação àquela questão, mas me conta um pouco sobre como ela está sentindo. E é isso que eu vou trabalhando aí. Qual é o seu sentimento, como é que você está nessa situação. E esse acompanhamento, né, de avaliação conjunta de qual o caminho melhor a ser seguido, é que vai sendo feito. Né? Então, eu explico o que é a mediação, o que é a advocacia mediadora. Eu até, sabe que esse slide aqui é um slide que estava numa apresentação antiga, que eu coloquei aqui. Eu estou agora, é que eu coloco... inicialmente, quando eu comecei a trabalhar, eu vi a possibilidade de começar, claro que muito claramente com as pessoas definindo. Estou fazendo advocacia mediadora, estou defendendo a mulher e chamando o advogado da outra parte para conversar e tal. E nessa linha, caso não der certo, eu continuo, eu estou com o chapéu de advogada, mas nessa linguagem. Só que é interessante que eu não sei se pela minha forma de atuação, pelo que eu, né, meu conhecimento da mediação, que eu entro muito e acabo me tornando um pouco, estabeleço uma relação de confiança com todos e também com o outro que também tem seu advogado, que eu me vi numa situação muito desconfortável e eu não consegui, no momento, nessa situação não deu acordo e eu me vi numa situação que eu não conseguia advogar. Entrar num litígio, porque eu estava já muito dentro daquela situação. O outro lado tinha se aberto demais, então tinha questões ali que se eu for, não tinha como eu atuar como advogada. Né? Então, aí eu comecei a pensar, bom, precisa estar muito definido o meu papel, qual é o papel que a gente entra. Né? Então, da mediação, colocar, bom, eu não vou dar orientação jurídica nenhuma, é só mediadora. Se você quiser, para facilitar a conversa, se você quiser alguma orientação jurídica, vamos pedir uma conversa com algum advogado de confiança de vocês, e aí a gente trabalha dessa maneira. Ou eu falo que é advocacia mediadora, porque eu dou a orientação jurídica ao longo do processo, no sentido de, olha, legalmente, o código fala sobre comunhão parcial de bens, funciona assim, assim, assado. Mas a gente pode conversar sobre possibilidades. Como é que atende aqui, aí abre a criatividade. Né? E aí vai se construindo esse acordo para ser homologado depois judicialmente, ou, como eu falei, no caso em que é possível se fazer uma escritura pública, faz uma escritura pública. Né? Tem advogados que encaminham para o mediador fazer, também tem uma amiga minha que trabalha assim, ela faz as reuniões, os encontros da mediação, para poder acertar quais os pontos. Depois voltam os pontos para o advogado, que ele faz toda a parte de elaboração da petição, né, para ter homologação, enfim. Então, tem aí formas que estão acontecendo de trabalho nesse sentido. Né? Aí o agente de realidade que eu comentei, a clareza dos princípios que orientam os diferentes procedimentos, então isso que é muito importante, né, de estar muito claro pela questão ética, porque como se entra numa seara de confiança, essa questão ética é muito importante, tem que ter um cuidado constante. Né? Aí, uma vez mediadora, não há como atuar como advogada, em hipótese alguma. Aí os benefícios, né, que a gente vai sentindo, né, que são inegáveis, né, assim, essa facilitação do diálogo, preservação da relação interpessoal e intrapessoal também. É um processo que te ajuda, né, emocionalmente, você fica muito melhor. Né?
quantas doenças que a gente vai vendo por conta dos conflitos nossos internos, né, que são causados. Então, quando se tem a possibilidade de diluir esses conflitos, tem os benefícios. Sigilo e confidencialidade, realmente, nesse compromisso que eu assino inicialmente, também é um compromisso com sigilo e confidencialidade do que é tratado ali. É interessante que mesmo no ambiente dos setores de mediação, lá em Santo Amaro, era a gente falado com os juízes de que, olha, nós não daremos nenhuma informação sobre o que foi falado no encontro. O máximo é se a pessoa veio ou não veio, só. A presença ou ausência, mais nada. Porque é muito importante. Porque se a pessoa relata algo que depois possa ser utilizado contra ela, não tem o menor sentido, né? Perde toda a noção da mediação. Menor desgaste emocional, financeiro, projeção futura dos ganhos e perdas, construção de agendas futuras, que é a questão da construção de agenda. E aí a área imobiliária que eu estou atuando, que eu chamo de negociação assistida, não é mediação, porque eu sou contratada pela incorporadora. Eu faço negociações para recuperação de crédito. E tentando, a todo momento, na medida do possível, porque claro que eu sofro uma pressão grande, né, para trazer o resultado da negociação, mas na medida do possível, tentando ir utilizando as ferramentas da mediação. Poder ouvir a pessoa que está na situação de inadimplência como um ser humano, que tem ali direito a todo o respeito do mundo, poder falar sobre a sua situação, poder explicar, contar por que chegou naquela situação. E é incrível, porque a gente tem essa noção de, nossa, pessoa, né, é uma sem vergonha, né, é realmente de má fé, enfim. Existem, claro que existem os que agem de má fé, mas